A ressurreição de Jesus é um tema que mudou para sempre a história do mundo. Todos precisam admitir isto, independentemente de sua religião. Até mesmo um ateu não pode negar que o mundo foi profundamente marcado pela história da ressurreição de Jesus, pois se essa história não existisse, obviamente o cristianismo também não existiria, e o mundo seria completamente outro. Esta conclusão, inclusive, foi apresentada pelo próprio apóstolo Paulo, quando argumentou em sua primeira carta que, se Jesus não ressuscitou, então a pregação do Evangelho é inútil e a fé cristã é falsa. Mas o fato é que a ressurreição de Jesus é uma verdade que incomoda e sempre incomodou. Desde o princípio, mentiram sobre a ressurreição de Jesus, e essa mentira se espalhou de uma forma tão perigosa que continua circulando até os dias atuais e levando muitas pessoas ao engano. Que mentira foi esta? E por que ela continua sendo tão destrutiva? É o que veremos neste vídeo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora para não perder mais nenhum vídeo por aqui. Primeiro, precisamos entender o contexto em que a mentira sobre a ressurreição de Jesus foi criada. Esse contexto está muito bem explicado na própria Bíblia, nos registros dos Evangelhos do Novo Testamento. O texto bíblico relata que Jesus Cristo foi crucificado na época da Páscoa judaica, junto de dois malfeitores. O Evangelho segundo João informa que os judeus pediram a Pilatos, que era o governador romano da província da Judéia na época, que os corpos não permanecessem na cruz no sábado. Por isso, solicitaram que as pernas dos crucificados fossem quebradas. A morte por crucificação, sendo lenta, tinha seu processo acelerado com a quebra das pernas, pois isso fazia com que o corpo perdesse a sustentação na cruz e a respiração se tornasse prejudicada. Então, as pernas dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus foram quebradas. Porém, quando os soldados se aproximaram de Jesus, perceberam que ele já havia morrido e não quebraram suas pernas. Mesmo assim, um dos soldados furou o corpo de Jesus com uma lança, e logo saiu dele sangue e água. Tudo isto, inclusive, foi parte do cumprimento das Escrituras que profetizaram que nenhum de seus ossos seria quebrado e que seu corpo seria transpassado. Esse detalhe é importante porque não apenas fornece uma prova irrefutável da plena humanidade de Jesus, ou seja, de fato, ele era humano, mas também de que sua morte foi real. Do ponto de vista médico, Jesus não estava desmaiado ou debilitado, mas morto, e quando ele foi retirado da cruz não havia qualquer dúvida disto. O mesmo texto bíblico diz que Jesus foi sepultado num túmulo de propriedade de José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio da época, e permaneceu ali durante todo o sábado. O túmulo de Jesus foi fechado com uma grande pedra. Além disso, os saduceus e os fariseus solicitaram a Pilatos que permitisse que os guardas fizessem a segurança do sepulcro, isto para impedir que supostamente os discípulos de Jesus tentassem furtar o seu corpo durante a noite e depois dissessem ao povo que ele havia ressuscitado. Pilatos deu permissão para isto, e naquela noite o túmulo de Jesus foi um dos lugares mais vigiados nas redondezas de Jerusalém. Porém, o texto bíblico diz que, em algum momento antes do amanhecer do domingo, algo extraordinário aconteceu. O evangelista Mateus descreve que houve um grande terremoto em conexão com a aparição de um anjo do Senhor que desceu do céu, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O anjo vestia vestes brancas e seu aspecto era como um relâmpago. Então, os guardas que faziam a segurança do túmulo de Jesus ficaram tão apavorados diante do anjo que até perderam o sentido. Os guardas não foram as únicas testemunhas da aparição do anjo. Na verdade, a Bíblia diz que as mulheres que foram ao sepulcro na manhã do domingo também tiveram a mesma visão. Porém, a reação delas perante o anjo foi completamente diferente. Talvez elas esperassem encontrar a tristeza de um túmulo fechado, mas se depararam com a glória de um céu aberto. A presença do anjo do Senhor ali não apenas tinha removido a pedra que selava o sepulcro, mas também as barreiras de qualquer desespero ou incredulidade que talvez ocupasse os corações daquelas mulheres. O primeiro comando do anjo àquelas mulheres foi um eco das mensagens angelicais por toda a Escritura: não temais. O medo é a resposta humana natural diante do desconhecido, mas a mensagem do anjo foi clara: não havia o que temer.
O anjo prosseguiu dizendo que sabia que as mulheres estavam ali buscando a Jesus, que havia sido crucificado. Porém, rapidamente o anjo afirmou a elas que Jesus não estava mais ali, pois tinha ressuscitado dos mortos, como ele mesmo havia anteriormente prometido. Essas palavras não foram apenas a resposta para o mistério do túmulo vazio presenciado por aquelas mulheres, mas basicamente a essência do Evangelho. Jesus, o crucificado, venceu a morte, cumprindo as próprias profecias e as Escrituras. Nesse sentido, a ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo, a confirmação de suas promessas e o fundamento da nossa esperança. De fato, Jesus havia ressuscitado. Mas, em contraste a essa notícia maravilhosa, os homens que julgaram, condenaram e crucificaram Jesus tinham um grande problema para resolver. O texto bíblico diz que alguns dos guardas que tinham se encarregado da segurança do sepulcro foram à cidade e relataram aos principais sacerdotes tudo o que eles tinham presenciado. Aqueles guardas tinham sido testemunhas de algo que desafiava a lógica e o controle humano. Porém, juntamente com os anciãos do povo, os líderes dos sacerdotes simplesmente resolveram subornar os guardas. A Bíblia diz que eles deram muito dinheiro aos guardas do sepulcro para que eles mentissem. Em vez de buscar entender ou aceitar a verdade da ressurreição, aqueles homens optaram por construir uma narrativa falsa. Em vez de abraçarem a verdade, eles escolheram a mentira. A história falsa que deveria ser espalhada era que o corpo de Jesus havia sido furtado durante a noite pelos seus discípulos enquanto os guardas dormiam. Este plano, além de tentar desacreditar a ressurreição de Jesus, expunha os guardas ao risco de punição por falhar em seu dever. Afinal, foram colocados à porta do sepulcro justamente para impedir que supostamente alguém tentasse roubar o corpo de Jesus. Então, quando os sacerdotes e os anciãos pediram aos guardas para dizerem que eles haviam dormido durante a noite, eles evidenciaram também que não se preocupavam em comprometer outros para proteger seus próprios interesses. Porém, os líderes prometeram aos soldados proteção contra qualquer reprimenda que pudessem enfrentar por parte do governador, mostrando assim o alcance de sua influência e a profundidade de seu comprometimento com a mentira. Dessa forma, os soldados aceitaram o suborno e espalharam a falsa história entre o povo. Essa narrativa meticulosamente fabricada pelos líderes religiosos encontrou terreno fértil em uma sociedade já dividida por grande debate sobre a verdade de Cristo. Uma evidência disso é como Mateus encerrou esta sessão com uma observação sombria. A história mentirosa foi divulgada entre os judeus até o dia de hoje, escreveu Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente na década de 60 depois de Cristo. Portanto, quando Mateus registrou essa história, essa mentira já estava há décadas levando as pessoas ao erro e ao engano, indicando que o plano perverso dos líderes religiosos que condenaram e mataram Jesus realmente teve um impacto duradouro. O poder destrutivo da mentira em se enraizar e persistir ao longo do tempo, especialmente quando serve aos interesses dos poderosos, é de fato algo que não pode ser subestimado. Além disso, a mentira sobre a ressurreição de Jesus não ficou restrita aos primeiros séculos. Mesmo hoje, após 2000 anos, ela ainda continua percorrendo o mundo e levando milhões de pessoas ao engano. Para quem não sabe, mesmo entre os mais céticos, há poucas dúvidas a respeito da existência do Jesus histórico, até porque as provas de sua existência são irrefutáveis. O Novo Testamento, por exemplo, é a obra literária mais bem documentada da história, contando com mais de 5.800 manuscritos que apresentam uma consistência entre si que é nada menos que impressionante. E alguns deles contam com uma proximidade temporal dos eventos originais que é algo muito raro de se encontrar em qualquer outra obra literária. Além disso, há ainda outras fontes não cristãs que fazem referência à existência de Jesus e do movimento cristão primitivo. Na verdade, os relatos sobre Jesus Cristo são muito mais robustos do que os relatos disponíveis sobre outras figuras históricas icônicas, como Sócrates, Pitágoras e até mesmo Alexandre o Grande. Então, como foi dito, a existência histórica de Jesus de Nazaré é amplamente aceita entre os historiadores e estudiosos da antiguidade. Muitos ateus, inclusive, não rejeitam a existência de Jesus e o fato de que ele foi morto durante o governo romano de Pilatos na Judéia.
Porém, o evento da ressurreição é exatamente o marco na história que separa aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas daqueles que o reconhecem apenas como uma figura histórica. Muitos estudiosos e críticos modernos que sabem não poder negar a existência histórica de Jesus e até mesmo o evento de sua morte, devido a tantas evidências documentais, quando questionados sobre o evento da ressurreição frequentemente costumam recorrer à mesma explicação. Os seguidores de Jesus devem ter sumido com seu corpo e inventado a história da ressurreição como uma maneira de perpetuar seu movimento ou ensinamentos. Você percebe que é a mesma velha e conhecida mentira criada pelos líderes religiosos judeus do primeiro século, agora estando na voz de estudiosos modernos respeitados? Mudarão-se a época, as pessoas, os argumentos, mas a velha mentira continua a mesma. E aqui alguém pode perguntar: será que essa mentira sobre a ressurreição de Jesus faz algum sentido? Bom, vamos considerar rapidamente a lógica dessa falsa história. O túmulo onde Jesus foi colocado era vigiado por guardas, conforme solicitado pelos líderes judeus, para prevenir justamente a possibilidade de o corpo ser roubado. A presença desses guardas faz a ideia de um roubo noturno por um grupo de discípulos, que eram pessoas simples, majoritariamente pescadores e camponeses sem treinamento militar ou estratégico, algo altamente improvável. Ademais, a menção ao tecido que envolvia o corpo de Jesus ser encontrado cuidadosamente dobrado no túmulo não combina em nada com a cena de um furto apressado que supostamente teria ocorrido durante o cochilo dos guardas. Além do mais, a propagação da mensagem da ressurreição pelos discípulos, sob o risco de perseguição e morte, levanta a seguinte questão: por que eles estariam dispostos a sofrer e morrer por algo que sabiam ser uma mentira? E aqui é importante entender que estamos falando dos mesmos homens temerosos que se esconderam durante a crucificação de Jesus. Você percebe que isto não faz sentido algum? A verdade é que a transformação dos discípulos em proclamadores corajosos da ressurreição sugere uma experiência autêntica e transformadora, não uma mentira elaborada. Mas também precisamos admitir que essa mentira inventada pelas pessoas que foram responsáveis por crucificar Jesus revela que o coração do homem é tão inclinado à maldade e à incredulidade que, se preciso for, é capaz de tentar manipular a realidade para se comprometer com o engano e se opor à verdade de Deus. Aqueles líderes religiosos eram testemunhas oculares do túmulo vazio. Os soldados que guardavam o sepulcro viram com seus próprios olhos um anjo do Senhor descer do céu e deslocar a pedra que selava a entrada do túmulo. Mesmo assim, todos esses homens, seguindo cada qual seus próprios interesses, se juntaram para fabricar e propagar uma história falsa que negava toda a realidade que experimentaram. Portanto, a verdade é que a aceitação da ressurreição de Jesus como um evento histórico e espiritual supera a argumentação lógica ou a evidência empírica. A crença na ressurreição, e por extensão na pessoa e obra de Jesus Cristo, não é meramente o resultado de persuasão humana, mas o fruto da obra regeneradora do Espírito Santo. A fé genuína, em sua essência, não se baseia na capacidade humana de compreender o sobrenatural, mas na revelação e no poder transformador de Deus. Dessa forma, a ressurreição de Jesus não se trata de um evento histórico a ser provado ou refutado, mas da fonte de esperança e salvação para os que creem e de condenação e juízo para os que se recusam a aceitá-la. E diante de tudo isto, podemos pensar em algumas lições práticas importantes. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus Cristo é uma doutrina que está no centro da nossa fé. Apesar da desconfiança do mundo, a ressurreição de Jesus é uma daquelas doutrinas inegociáveis, pois sem ela não haveria o Evangelho e, consequentemente, não haveria esperança para nós, pois estaríamos cultuando um Deus que não foi capaz de vencer a morte. Portanto, ela não é uma analogia, não é uma metáfora ou uma história simbólica, e sim um evento histórico. Se uma pessoa se declara cristã mas rejeita a ideia de que literalmente Jesus ressuscitou dos mortos, então essa pessoa pode ser identificada como qualquer coisa menos cristã. Em segundo lugar, precisamos admitir que realmente a história de alguém ressuscitando dos mortos é absurda. É algo que desafia a lógica humana, que confronta as leis da natureza, que parece ser loucura.
Então, não devemos esperar que o homem, por sua própria capacidade intelectual e natural, acredite nesta verdade. Nesse ponto, então, devemos mais uma vez reconhecer que a fé é um dom de Deus, e nosso chamado para compartilhar o Evangelho deve ser marcado por compaixão e paciência. Devemos lembrar que, assim como o Espírito Santo trabalhou em nossos corações, ele também pode trabalhar nos corações daqueles que ainda não creem. Em terceiro lugar, também devemos saber que, apesar das tentativas de distorção ou negação, a verdade de Deus sempre prevalecerá. Mesmo com mentiras, mesmo com subornos, ninguém foi capaz de calar as boas novas da ressurreição de Jesus Cristo, e depois de quase 2000 anos há um número incontável de pessoas proclamando aquela que é a verdade insuperável e a maior esperança de todas. Jesus venceu a morte. Ele está vivo e, assim como ele ressuscitou, todos aqueles que creem nele um dia também ressuscitarão.